Moçambique, se cada país também for adotar o mesmo modelo de conservação de acordo com as prioridades que existem naquele país, então nós vamos conservar toda a biodiversidade que existe no mundo. Mas muita atenção, se eu digo isso, não quer dizer que podemos continuar a conservar as espécies em grandes áreas de conservação. Não. Esses dois autores fizeram um trabalho junto. Esse trabalho estava mais relacionado com uma análise geoespacial das espécies, mas olhando para todos os continentes. Então, eles pegaram 20 mil espécies que já eram bem conhecidas e estudaram aquelas 20 mil espécies. Dessas espécies, eles estudaram aves, estudaram mamíferos e estudaram anfíbios. Desses anfíbios, dessas aves, desses mamíferos, estudaram espécies que já eram muito bem conhecidas. Eram 20 mil espécies. Essa quantidade de espécies que eles estudaram de 20 mil para o número de 2 milhões de espécies representa apenas 1%. Então eles queriam analisar se pelo menos esses 20 mil espécies bem conhecidas, se essas espécies, com o atual modelo de conservação que é baseado na criação das grandes áreas de conservação, até que ponto essas grandes áreas de conservação conseguiam proteger ou abranger, sobrepor essas espécies dentro dessas áreas de conservação. Nesse estudo não entraram, por exemplo, não entraram plantas, não entraram répteis, porque de acordo com esses autores, essas espécies ainda têm algumas lacunas, algumas não são muito conhecidas, então simplesmente trabalharam com alguns anfíbios, trabalharam com mamíferos e trabalharam com aves, que são espécies muito mais estudadas. Então eu aqui vou trazer algumas conclusões que os dois autores tiveram. Ao fazer esse estudo, os dois autores descobriram que os esforços da conservação global aumentaram a proteção de muitas espécies. Quer dizer, estamos de parabéns, de algum modo. Os esforços da conservação global conseguiram proteger muitas espécies. A título de exemplo, metade de pássaros que tinham menos áreas de distribuição geográfica tem agora pelo menos metade de seus habitats protegidos. Mas apesar desses grandes esforços, ainda existem lacunas. Essas lacunas quais são? São essas lacunas que eu estava a dizer, que embora estamos a proteger, existem determinadas áreas, essa é a conclusão que está dentro deste artigo, ainda existem determinadas áreas de muita potencialidade em termos da biodiversidade de espécies que não estão sendo conservadas. Existem locais que merecem ser protegidos, ou seja, locais que não tenham grandes extensões em termos de área, mas essas áreas, de acordo com essa análise geoespacial que esses dois autores fizeram, essas áreas indicam que merecem serem protegidas, porque dentro dessas áreas temos alta biodiversidade de espécies, mas mesmo assim ainda permanecem desprotegidos. Então este foi um trabalho muito interessante, mas aqui também há que trazer uma pequena reflexão. Essa reflexão não está dentro do artigo, mas é uma pergunta que muitas das vezes eu tenho me feito. Se nós, e vou fazer um outro vídeo falar sobre isso. Se nós continuarmos com o modelo de conservação baseado em grandes áreas de proteção, mas também há um outro dado. Cada vez que os anos passam, a população, há também uma expansão demográfica nesse caso. Então nós temos as grandes áreas de conservação, mas também temos uma expansão demográfica. Então poderá existir esses conflitos daqui, por exemplo, a 50 anos, 100 anos, não sei. Porque cada vez que a expansão demográfica acontece, ou com o aumento populacional, significa que as pessoas vão precisar de mais terra. E se não existirem políticas de fiscalização, poderá existir este conflito de que as pessoas que estão a nascer vão querer novas terras. Então haverá este conflito. Então essa ideia de conservação em pequenas áreas, se for também bem adotado, bem assimilado, pode ser uma boa estratégia para o futuro daqui a 50 anos. Será?
Eu sou Milton Fife e este é o canal Moz Agricultura. Até o próximo vídeo, onde vamos falar de uma forma aprofundada sobre a relação que vai existir das grandes áreas e o crescimento demográfico ou aumento populacional. Qual é o seu palpite?